Olá, olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam bem. Bom, meus amores, hoje nós falaremos um pouquinho sobre, um pouquinho mais, né? Já começamos, sobre as dissertações. No nosso caso, nós estamos trabalhando com o texto dissertativo argumentativo. O, Uma explicação assim bem ampla. O texto argumentativo, dissertativo argumentativo, é aquele cuja intenção é a de convencer o leitor a respeito das suas ideias, do seu ponto de vista, tá? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre critérios para se produzir um bom texto. E é baseado aí nesses critérios que os avaliadores também, também farão, claro, a avaliação do seu texto, da sua dissertação. É em cima disso aí, em cima desses critérios. Muitas vezes o aluno fala assim, professor, eu acho tão subjetivo, se o professor não gostar de mim, ele vai... Isso não existe, meus amores. Isso não existe. Porque, até mesmo porque nesses vestibulares, nem a identificação existe, não é? Então, a gente precisa entender quais são os critérios utilizados dentro dessa avaliação. E se você tem os critérios, basta você começar a escrever, tá? Centralizado, buscando sempre obedecer aí a esses critérios, né? Deixa eu apresentar para vocês aqui uma telinha aqui. Deixa eu colocar aqui. Ok. Tá bem aqui. Beleza? Vamos começar? Deixa eu ver se está tudo ok, se eu realmente estou transmitindo. Então, sim, beleza. Olha só, galera. Coloquei assim, ó, critérios para a produção de uma dissertação. Nós nos atentaremos principalmente a esse segundo critério aqui, ó, também chamado de competência. Beleza? Os 5 critérios para a produção de uma boa dissertação são: claro, primeiro, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Eu estou falando da língua formal, da escrita formal. Ou seja, quando você desenvolver o seu texto, você precisa se preocupar com a acentuação, com a ortografia, com a concordância entre os termos, ou nominal ou verbal. Você precisa se preocupar com a regência, seja ela verbal, seja ela nominal. Você precisa se preocupar com a colocação dos pronomes, ou antes, próclise, ou depois, ênclise, ou no meio do verbo, né, entre aspas, no meio do verbo, a mesóclise. Você precisa se preocupar com crase. Então, são vários os fatores com que o candidato, você, precisa se preocupar na produção do seu texto. Beleza? Olha aqui, ó, critério 2, ou competência 2. Compreender a proposta de redação, atenção, e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais, olha só, do texto dissertativo, argumentativo, em prosa. Isso aqui é o mais importante para o nosso momento, hoje. Falaremos mais sobre ele aqui. Vejam, amores,
selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa, vejam, em defesa de um ponto de vista. Ó, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. As coesões, as coerências, são mecanismos necessários na sua construção, da sua argumentação. Vejam, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Não é, aliás, nada aconselhável que você, quando for defender um ponto de vista, que você saia desrespeitando, principalmente aqui, gente, os direitos humanos. Isso não faz sentido. Direitos humanos também, direitos dos animais. Ou seja, ser politicamente incorreto na produção do seu texto, isso não é algo muito bom, não. Aliás, eu diria nada bom, não é não? Bom, olha aqui, como eu disse, nós vamos falar um pouquinho sobre essa competência, sobre esse critério aqui, ó. Como você pôde observar, a competência 2, ou esse critério aqui, ó, vejam, avalia adequações e conhecimentos bastante complexos e distintos. Talvez seja dentre esses aqui o mais importante. Vamos discutir sobre cada um deles separadamente. Aqui, amores. Compreender a proposta de redação. Primeiro aspecto aqui, ó. Compreender a proposta de redação significa que você deve ler todos os comandos da prova. Você tem lá uma prova, normalmente essas provas seguem uma temática, tá? Você precisa ler esses comandos. O enunciado introdutório, que delineia a proposta de produção de texto, e os textos motivadores. Com certeza vocês já viram, já fizeram, inclusive. Apresentam vários textos, sempre estabelecendo ali a mesma temática, e esses textos servem como enriquecimento e, por eles, você começa a ter um direcionamento para a produção do seu texto. Então, você precisa ficar atento ao que se coloca, tá? Como chamados textos motivadores. Mais do que ler, atenção, você deve se atentar e obedecer ao que é proposto. Então, não é ler por ler, meus amores. É ler e observar qual é o direcionamento, ou quais são, né, os direcionamentos propostos por esses textos aí. E ler, e interpretar, e, atenção, obedecer ao que é proposto. Tem gente que adora ser do contra. Gente, isso aqui é pedra. Não, isso aí não é pedra, não. Isso aí é plástico. Meu filho, você não está vendo? Não, é plástico. Tem gente que adora ser do contra. Mas cuidado. Até entendo que em situações muito comuns você possa ser do contra. Mas é preciso ter embasamento, argumentos, para você, inclusive, ser do contra. A ideia, então, é que você acabe seguindo a proposta, obedecendo a essa proposta aí direcionada. Olha aqui, gente. A compreensão da proposta é fundamental para que possa identificar
se você consegue ler e produzir sentidos. Então tá lá, colocaram vários textos motivadores. E aí você leu. Na hora de você colocar no papel o seu entendimento, alguém estará avaliando você no aspecto de ter entendido ali o que os textos propuseram. Ou seja, se é um analfabeto funcional, se é um leitor ingênuo, ou se é um leitor, apenas um leitor, de textos e de mundo crítico e reflexivo. E isso aqui é o melhor de todos, ó. Ser um leitor, tá vendo? De textos e de mundo. E ser sempre crítico e reflexivo. Algumas pessoas não gostam. Ah, você é muito crítico. Gente, ser crítico é algo muito bom. Pelo menos na minha opinião, é algo muito bom. O que você precisa ter é sempre a medida para expressar essa sua crítica. O fato de você ser crítico não lhe dá o direito, por exemplo, de sentir-se melhor que outros ou de achar que a sua opinião é a que deve prevalecer, é a única. Você pode ser crítico. Você pode, dentro da sua crítica, procurar melhorar outro ou outros, ou até mesmo procurar melhorar o mundo, por que não? Enquanto estudante, a delimitação temática existe para que possam ser avaliados a partir dos mesmos, ou seja, dos mesmos critérios exigidos. Olha aqui, ó. Você compreendeu o eixo temático? É uma pergunta que se deve fazer. Para avaliar essa competência, o procedimento utilizado é fazer as seguintes perguntas. Qual é o tema deste texto? Qual é o tema? Do que ele está falando? Que assunto está ali sendo abordado? Isso é importante. Saber qual é o tema. E dentro desse tema, você começa a direcionar suas opiniões, a direcionar o que realmente é importante para você. Olha, se esse texto estivesse em um jornal ou em uma revista, e eu não soubesse previamente o assunto, eu conseguiria dizer, ao final da leitura, que o tema do texto é o tema que me foi proposto? Olha aí, ó. Vejam, esse texto em jornal, em uma revista, previamente, tá? É o texto motivador. Eu conseguiria, ao final, que o tema do texto é o tema que me foi proposto? E legal ainda, ao término da minha redação, da minha dissertação, eu ainda estaria obedecendo a esse tema? Isso é importante, porque a fuga ao tema proposto é um dos critérios mais exigidos. E, por tabela, há que se perceber até mesmo o texto ser anulado. Fuga ao tema. Não é não? Para se ter ideia, veja só. No Enem de 2013, o tema foi os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Ora, gente, aparentemente é um termo aí para lá de abrangente. Ah, mas aí eu posso escrever tanta coisa a respeito disso. Aí você deveria prestar atenção nos textos motivadores, que com certeza foram colocados no decorrer da avaliação. Muitos participantes, vejam aí, ó,
muitos participantes escreveram sobre o tema a lei seca, dissertando sobre o que ela significa, por que e quando foi criada, e o que fazer para que ela seja mais bem aplicada. Atenção para o que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Dessa forma, os textos obtiveram caráter muito mais expositivos, atenção, vejam, do que argumentativos. E é interessante a gente perceber a diferença entre esses dois tipos de texto. Nós temos um texto chamado dissertativo expositivo e nós temos um texto chamado dissertativo argumentativo. Bom, amores, no texto dissertativo expositivo, e não é o nosso caso de estudo, no texto expositivo, eu tenho simplesmente a intenção de expor, explicar. Não estou aqui tentando convencer o leitor de que minhas ideias são melhores, de que o meu ponto de vista é o mais adequado. Eu simplesmente exponho por meios de dados, dados estatísticos, por meio de informação, por meio de pesquisa. Eu exponho como se eu estivesse ali apenas explicando. Não tivesse a mínima intenção de fazer você acreditar, concordar, no caso, com o meu ponto de vista. Ali, simplesmente, eu usarei, no texto expositivo, dados verídicos, dados verdadeiros que possam comprovar, mas de uma forma expositiva, o que foi ali levantado. Então, aqui os candidatos começaram a falar sobre quando foi imposta, o que fazer para ser melhor aplicada. E aí, possivelmente, eles tenham utilizado aí dados estatísticos, pesquisas, conhecimento prévio. E, na verdade, ele pedia texto dissertativo argumentativo. Embora o eixo temático fosse a referida lei, a proposta de redação requeria dos participantes, ou do participante, veja, que ele discutisse sobre os efeitos dessa lei na sociedade. Você até pode apresentar alguns dados expositivos, alguns dados técnicos, alguns dados estatísticos. Até pode, mas não é esse o seu objetivo final. O seu objetivo, enquanto argumentação, é fazer uma discussão e, por meio dessa discussão, levar a sua argumentação a um convencimento no final. Você pode lá elencar, colocar dados positivos e quais seriam esses. Você pode colocar e deve colocar dados negativos e quais seriam esses. Tomar cuidado. Vejam aqui, ó. Já no Enem de 2015, o tema foi a persistência da violência contra a mulher. Eu achei mais fácil do que o de 2013, os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Achei esse aqui mais fácil. É um tema que está em voga. Todo tempo ouvimos falar, né, gente? Da mesma forma, olha só. Da mesma forma, muitos candidatos expuseram o tema a partir de uma retomada histórica sobre a violência contra a mulher, a qual vem ganhando cada vez mais destaque e espaço na sociedade, e que não deve ser violentada, no caso a mulher, né? Pois não merece, é um ser humano. Ótimo, tranquilo. Isso aqui, gente, parece cair no senso comum. Dificilmente alguém não concordará com isso aqui, ó, que a mulher vem ganhando cada vez mais espaço, que é um ser humano que merece todo o respeito, que não deve ser, em qualquer hipótese, violentada.
Entretanto, o viés temático já afirma que a violência persiste, ou seja, é preciso discutir sobre o fato de que, atualmente, muitos homens e a sociedade insistem em praticar várias formas de violência contra elas. Ora, aqui então já entra um fator de discussão. Embora esse fator pareça ser unânime, né, gente? Quem talvez pensasse diferente, pensasse que o homem, a sociedade, deve ainda continuar com essa prática de forma violenta, de violência contra as mulheres? De que maneiras elas são violentadas? Essa violência nem sempre é física, gente. Achar que uma mulher valha menos num ambiente de trabalho e que por isso ela precisa ou deva receber um salário menor, isso aqui é uma violência. Ainda que não física, mas é uma violência. Nesse caso, a retomada histórica deve servir apenas, olha aqui, galera, a retomada histórica deve servir apenas para evidenciar um repertório sociocultural. E não, olha, e não como sendo foco argumentativo. Você pode até levantar como um repertório sociocultural. Algo importante para mostrar essa evolução, ainda que lenta, mas evolução. Mas não é esse o objetivo do texto argumentativo. Você pode até expressar, colocar lá, mas não é sobre isso que você argumentará. A sua argumentação será em torno de tudo isso ser necessário e ainda assim, mesmo assim, muitos fazerem diferente. De que maneira o tema foi abordado, gente? De que maneira ele foi abordado? É necessário fazer as seguintes perguntas. Com relação à leitura e à utilização dos textos motivadores a serviço do projeto textual, houve a leitura? Isso aqui, em todos esses aspectos, você será avaliado. Houve a leitura? Claro, tem de ter havido, né, gente? A leitura realizada é superficial ou é ingênua? Utilizaram-se as informações a serviço do texto? Outro aspecto a ser avaliado. Para desenvolver a argumentação, e esse aqui é o nosso objetivo, utilizou apenas os textos motivadores como fonte de informações? Aí é que está. Muitas vezes há uma pobreza de conhecimento e, por conta disso, o candidato, o estudante, ele utiliza apenas ali informações presentes nos textos motivadores. Mas e aquele algo mais? E aquele assunto que você já terá lido em um jornal, em uma revista, e aquele enriquecimento cultural que nessa hora será fundamental para a produção do seu texto. Ler, gente, inteirar-se de assuntos. Infelizmente, hoje vivemos numa geração aí que procura a cultura nas redes sociais. E nem sempre o que ali é colocado é verdadeiro. Não vou dizer que muitas vezes não ouço comentários, não leio algo postado em rede social. Mas, francamente, galera, antes de repassar, de replicar, eu vou realmente procurar se aquilo ali tem embasamento, se é verdadeiro. Não dá para eu não ler, não dá para eu não ir atrás, ver ali a veracidade e simplesmente replicar. Eu não posso fazer isso, meus amores. E na produção de um texto, quanto mais eu souber sobre o assunto, maior a minha possibilidade de argumentação. E parece-me, desde o início, né, eu tenho falado, que a argumentação é a palavra do momento.
para o nosso estudo, né? Com relação aos conhecimentos adquiridos ao longo da formação, conseguiu refletir sobre esse tema e relacioná-lo com outros, atentando-se às causas e às consequências? Isso aqui é importante. Esses textos trazem informações, mas você consegue relacioná-lo a outros? Há citações de pensadores, filósofos, sociólogos, de poetas, músicos, cantores. Você consegue relacionar isso aí a outros textos? Isso é importante. E só por meio da leitura você conseguirá essa relação. Apresentou, olha aqui, outras informações, outros conhecimentos, fatos, argumentos adquiridos a partir de uma vivência de mundo? Não dá, meus amores, não dá para crescer, não dá para desenvolver de uma forma alienada. Você precisa estar inteirado com o que passa no mundo e pegar as suas vivências, as suas experiências, e colocá-la nesse saco de bagagem, saco de conhecimento e carregá-lo. Quando você precisar, você para, abre esse saco, metaforicamente falando, né? E dali você tira seu argumento, você tira seu conhecimento e vai vivendo. Para avaliar essa competência, ou seja, essa forma de avaliação, o procedimento utilizado é fazer as seguintes perguntas. Utilizou interdisciplinaridade? Como as diversas áreas do conhecimento, olha aqui, sociologia, filosofia, história, geografia, biologia, utilizou? O repertório sociocultural para desenvolver e refletir sobre o tema é produtivo? Você tem esse repertório sociocultural? Um texto, gente, dissertativo, uma redação em um vestibular, no Enem, não quer simplesmente que você escreva. Além disso, ele quer conhecer você por meio de suas ideias expressas nesse texto. Então, não é só o que você escreve por fora, há todo um conhecimento a respeito de você. Ainda que você muitas vezes nem perceba, você está ali também sendo avaliado enquanto um ser cultural, enquanto um ser de conhecimento. Apesar de muitos acreditarem que o texto argumentativo, dissertativo argumentativo, seja uma mera exposição sobre o tema, não é isso que se propõe. Para a maioria das universidades e para o Enem, a escolha desse tipo de texto deve-se por 4 motivos. Vejamos cada um deles. Olha aqui, gente. O principal motivo deve-se ao fato de que o trabalho com os gêneros discursivos textuais, como artigo de opinião, crônica, conto, a carta, por exemplo, apesar de sugerir nos parâmetros curriculares nacionais, nós já estudamos alguns deles, desde 1997, ainda não conseguiu alcançar a realidade do ensino da língua portuguesa em boa parte das escolas brasileiras. Não dá para a gente pegar o estudo realizado em Brasília e achar que esse estudo seja igual a uma escola lá no interior, sei lá, do norte do país. Então, por não termos aí um nível mais homogêneo, então procuramos direcionar para um único nível, que aí seria bem mais tranquilo para as escolas trabalharem. O segundo motivo deve-se ao fato de que o candidato pode sentir-se à vontade de escolher quaisquer gêneros, olha aqui, que caibam no limite do texto dissertativo argumentativo, como o artigo de opinião. Vou ver se eu consigo fazer um negocinho aqui, amores. É assim. Deixa eu ver se eu consigo, para não ficar feio. Ó, como artigo de opinião, o editorial, a crônica argumentativa. Vejam, são textos relacionados
a sua dissertação argumentativa, desde que atenda aos limites estruturais desse tipo de texto e posicione-se de maneira crítica e reflexiva a respeito do tema proposto. O terceiro motivo deve-se ao fato de que o texto dissertativo argumentativo é amplamente difundido em muitas esferas sociais. Vejam, suportes de circulação, como na escola, nos jornais, revistas, enfim. Nesse caso, nesse tipo de texto, a escola pode até ser mais humilde, bem mais simples no momento de expressar conhecimento. Mas ainda assim, o candidato, se quiser, ele pode frequentar bibliotecas públicas e lá se informar. Lá ele tem os jornais, ele pode acessar as revistas, ou até mesmo por meio da televisão se inteirar sobre determinados assuntos. Esse fato contribui para a democratização. Olha o que eu estou colocando para vocês. Desde o início, democratização dos processos de avaliação. Em uma única palavra, ele coloca todo mundo, mais ou menos, todo estudante, né, mais ou menos, dentro de um mesmo nível. Mais facilidade para afinação de critérios, olha aqui, por parte da banca examinadora. Tudo isso aqui, por que os textos dissertativos argumentativos são mais escolhidos? Já que seria bem mais complexo, vejam, objetivar critérios de avaliação se o Enem e outras universidades adotassem o tipo de texto narrativo. Olha aqui, galera, cuja avaliação deve contar com a subjetividade, criatividade, capacidade crítica dos participantes. Enfim, finalizando aqui, galera, para construir um excelente texto dissertativo argumentativo, você deve apresentar uma tese a respeito do tema e apresentar uma argumentação consistente. Isso aqui é muito importante, meus amores. Vou colocar até aqui de vermelhinho. Ou seja, deve partir de situações, informações, fatos, notícias verídicas, para que possa persuadir o leitor a acatar seu ponto de vista sobre o texto, ou sobre o tema. No texto, é importante que o autor e leitor se reconheçam como pares, como cidadãos e agentes sociais que devem refletir e debater sobre o assunto. Muito legal, né? Bacana. Esse é o nosso objetivo maior. Deixe-me parar aqui a apresentação. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado aí bem claro. São critérios importantes para a avaliação do seu texto. Legal? Amores, tudo de bom para vocês. Felicidades. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Até mais.